Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por esse tempo de comunhão em que o Senhor nos permitiu estarmos juntos. Queremos louvar a Deus nesse segundo período em que nós estaremos mais uma vez buscando o alimento espiritual, porque de alimento físico o bucho está todo cheio, né? Olha o Joaquim já pagou lá, entendeu? Esse é o símbolo da pessoa que está bem alimentada. Deus, Ele não nos tenta pecar, Ele não nos coloca numa posição em que nós não temos alternativa. As pessoas sujeitas à autoridade são particularmente vulneráveis a esse tipo de tentação. Tentação não é pecado, mas são situações que são apresentadas para que a pessoa faça algo ou não faça algo. Eu lembro que lá em São Paulo, essa é inédita, hein? Essa é inédita, hein? Eu trabalhava como supervisor de produção na Philips, e aí tinha uma funcionária, e ela era tesoureira da igreja. E aí ela movimentava os valores. E aí ela precisou de um dinheiro para pagar uma conta. E ela falou assim: bom, eu vou usar esse dinheiro da igreja, segunda eu pago. Foi a pior coisa que ela fez. Ela estava choramingando, porque aconteceu uma série de revés na vida dela e ela não conseguiu pagar. E ela queria saber como que ela ia explicar para as pessoas que ela tinha pego o dinheiro. Então, pessoas que estão em figura de autoridade, elas são vulneráveis a essas coisas. Supervisores pressionam muitas vezes os seus subordinados no sentido de cometerem atos desonestos ou contrários à ética. Então, muitas vezes o que acontece é, além da pessoa ser sujeita ao pecado, ela se sente na possibilidade de querer que o outro cometa. Diz que eu não estou. Essa é clássica, entendeu? A pessoa liga e aí você vai e responde. Fala para tua esposa, para o teu chefe, fala: diz que eu não estou. Eu sou o chefe, eu mando, então você tem que me obedecer. Isso é uma coisa errada. Cadê o André? Conta certo pastor que como jovem oficial da Marinha, ele enfrentou esse tipo de tentação. Por alguns quilos de café, oferecidos às pessoas certas, o barco procede de graça. Toda a sorte do valioso equipamento, ele pode ser trabalhado sem que ninguém bloqueie de nada. E afinal de contas, tudo pertence à Marinha. Então, o que estava acontecendo... Gente, vamos sentar, por favor? Pausa. Puf. Obrigado, Helena. Não, pode deixar aqui. Obrigado. Vamos sentar. O que estava acontecendo ali era... as pessoas estavam dando algum tipo de suborno para que aquela mercadoria ela pudesse passar sem nenhum tipo de vistoria, sem nenhum tipo de fiscalização. E aí aqui esse homem que era pastor, ele achou ruim e falou com o comandante que ele não ia fazer aquilo. E o comandante disse: você tem que fazer porque eu estou mandando. E aí ele foi explicar: é por Deus ser santo que eu odeio o pecado, que eu não vou fazer isso. E aí o que aconteceu ali é que ele foi destituído do cargo, e aí ele recebeu uma punição em relação àquilo porque ele se posicionou. Já contei para vocês a história do meu amigo lá de São Paulo, em que ele foi convocado como professor a trabalhar como auxiliar numa festa junina, que ele entendia que não deveria participar. E aí ele foi ao líder, que era um padre de um colégio católico, e aí o padre isentou ele e ainda deu para ele as horas extras. Mas não é uma coisa comum. O natural é que por nós defendermos a nossa fé, nós passamos por algum tipo de retaliação, de algum tipo de problema. É por Deus ser santo que eu odeio o pecado. Ódio é uma palavra tão forte que nós não gostamos de usá-la. Repreendemos os nossos filhos por dizerem que odeiam alguém. Contudo, quando se trata da atitude de Deus em relação ao pecado, só uma palavra tão forte como essa nos transmite a devida profundidade do seu significado. Zacarias 8,17. Penúltimo livro da Bíblia.
Zacarias capítulo 8 do Antigo Testamento. 8:17. Nenhum de vós tem esse mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. O autor, o tradutor, na verdade, ele traduz esse aborreço como uma forma de dar uma aliviada. Porque quando nós pensamos em ódio, nós pensamos em uma coisa pecaminosa. Mas nós já tratamos a seguinte situação: tudo que se trata de Deus, você coloca na frente do contexto da santidade. Então, quando você lê aborreço, aí a palavra certa deve ser odeia. O ódio de Deus em relação à injustiça, em relação ao pecado. O ódio é uma emoção legítima quando se trata em relação ao pecado. Quando Jesus Cristo ele entra no templo, ele entrou com o quê? Ódio. O zelo pela casa do Senhor levou ele a sair de uma maneira quase que insana, mas a ação dele é uma ação, por ser Deus, também santa. Ódio é uma palavra tão forte que nós não gostamos de usá-la. Repreendemos nossos filhos. Esqueci de botar no ensino. O pessoal vai pensar que a igreja foi levantada. Ah, Diego falou aí, ó. Você... Bom, são os percalços da pessoa que não está aqui presente, né? Só um segundo. Tá? Ódio é uma emoção legítima quando se trata do pecado. Na verdade, quanto mais crescemos em santidade, mais odiamos o pecado. Salmos 119, 104. Eu tenho que ler, tá? Porque eu já agora não. Pedro já leu? Pedro já leu? Não. Então, Hoje o senhor. É que pular ali a rua. Salmos 119, 104. Ô Pedro, dá liberdade. Ô irmã, leia aí, para você não ficar magoada, vai. Deixa ela ler, Pedro, depois você lê, tá? Porque a Esther já leu antes de nós. Mas tá ao contrário. Cadê? Salmos 119, 104. Esse livro tem que ser jogado em outro link, tá? Você colocou na igreja, Rô? Só um minutinho. Eita, peraí. Você que está bogando agora, pode acalmar o seu coração, porque aí Jesus não voltou, entendeu? E ela continua contaminada por nós, pecadores, tá? O ódio é uma emoção legítima quando se trata do pecado. Na verdade, quanto mais crescemos em santidade, mais odiamos o pecado. Salmo 119, 104. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Aí ele está falando sobre o entendimento e aprendizado. Como que você sabe o que é certo e você age errado? Quem já tomou choque na tomada? Daniel, você já tomou choque na tomada? Foi gostoso? Se eu mandar você colocar o dedo na tomada desencapada, você coloca? E por que a gente consegue tomar esse tipo de atitude em relação ao choque e em relação ao pecado a gente não consegue? Porque o pecado ele é prazeroso, o pecado é gostoso. Ora, se isso é verdade em relação ao homem, pensamos no que é em relação a Deus. À medida que crescemos em santidade, crescemos no ódio ao pecado. E Deus, que é infinitamente santo, tem um ódio santo e infinito em relação ao pecado. Algumas pessoas acham que daqui a 1000 anos Deus vai liberar. Daqui a 2000 anos, não. O ódio de Deus ao pecado é tão grande que a pessoa que ela entrar no inferno, ela vai ficar no inferno para sempre.
Algumas pessoas, nós já trabalhamos esse conceito, entendem que as pessoas elas vão ser aniquiladas. O que é aniquilamento? Morreu, acabou. Então, se você não é de Deus, morreu, você sumiu. Vai virar petróleo daqui a uns milhões de anos, né? Mas não acontece nada. Não é assim. Nós temos a condição da morte eterna, sofrimento eterno, e isso vai ser perdurado e vai ser concretizado pela ordem do Senhor. Deus odeia, algumas pessoas dizem, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É verdade isso? Deus odeia o pecado e ama o pecador? Quer dizer que se alguém entrar na tua casa e der um tiro na cara da sua filha, você vai odiar o ato dela que é matado, mas você vai amar o cara que atacou? Isso não consegue ser igual a Deus. Mas aí que está. O contexto é o mesmo. O problema é que nós temos o fator do sangue do Cordeiro. Ele continua odiando o pecador. O que acontece é, ele age de misericórdia, que é o quê? A não imputação da consequência do pecado sobre a vida dele por causa de quem? De Cristo. Mas isso não é um ato de amor? O quê? Que Jesus usou o pecado de Cristo. Sim, mas não é porque ele ama o pecador, ele ama a minha pessoa. Ele não me ama. Ele me ama por Cristo, através de Cristo. Quando você vê o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O centro disso aí não é o mundo e não é a pessoa, o centro disso é Cristo. Mas aí, pastor, só tira uma dúvida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Primeiro amou o mundo, para depois entregar o Filho. O mundo não existia. A decisão dele de dar o Filho dele foi antes do mundo existir. Não existia mundo. Mas ele deu o Filho dele por amor a nós. Não. Em amor a cumprimento da palavra dele. Ele disse, apesar da dificuldade, Deus ele escolhe eu e você para sermos salvos, para cumprir a palavra dele, para que o nome dele seja glorificado. Ele entrega o Filho dele. Não é porque você é bonzinho, porque você é legal, porque você é bonitinho. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com a decisão dele. A partir da decisão dele, ele ama nós, mas ele ama nós porque ele decidiu amar. Por cumprimento, porque tudo tem que ser feito para a glória dele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, essa condição de que Deus ama o pecador, ele ama, mas através de Cristo, não é por causa do pecador. A gente sempre puxa aquilo para nós, como se fosse eu, a minha pessoa, a minha casa. Não é eu, não é a minha pessoa, não é a minha casa, é a figura de Cristo que morreu por mim, porque ele decidiu. Infelizmente, muitas vezes passamos rapidamente por cima da primeira parte dessa afirmação para chegarmos na segunda. Não podemos escapar do fato de que Deus odeia os nossos pecados. Podemos considerar os nossos pecados insignificantes ou mesmo os desculpá-los, mas Deus os odeia. Por essa razão, cada vez que pecamos, estamos fazendo algo que Deus odeia. E não tem como você imaginar a mesma figura de Deus amando seres que rompem a lei dele o tempo inteiro, todo o tempo, a não ser através da figura de Cristo. Quando ele olha para mim, ele vê quem? Cristo. Ele vê o sangue do Cordeiro, ele não vê eu, não vê as minhas ações, as minhas palavras, aquilo que eu digo que eu vou fazer, que eu não vou fazer, a minha correria, todas aquelas bobeiras aí. Ele olha para Cristo. Ele olha para Cristo, ele vê o sacrifício de Cristo. Não, porque Cristo morreu na cruz do Calvário pelo Alice, ele está salvo. Eu vou amá-lo por causa disso. Porque se não for isso, não tem amor, não tem motivação nenhuma. Ou, pensando de uma forma contrária, se houvesse outro meio, Cristo não precisava morrer. Para que Cristo precisava morrer? Porque não tem nenhum justo. Olhei por toda a terra e me espantei de não encontrar ninguém para entrar na brecha. Ok, e entrar na frente para que o próximo não sofra, tal, não comprou a briga para ele. Ele não consegue ver ninguém. Não há um justo nenhum sequer, mas mesmo assim, através de Cristo, nós somos justificados. Podemos considerar os nossos pecados insignificantes, ou mesmo desculpá-los, mas Deus odeia-os. Por essa razão, cada vez que pecamos, estamos fazendo algo que Deus odeia. Ele odeia os nossos pensamentos sensuais, o nosso orgulho, o nosso ciúme, as nossas explosões de ira, a nossa racionalização de que os fins justificam os meios e toda a sequência de pecados. Por isso que o apóstolo Paulo, quando está lá em Gálatas, ele diz, e coisas
semelhantes a essas. Tudo que está lá, aquilo que foi citado e coisas parecidas com aquilo, são abomináveis ao Senhor. Nos acostumamos de tal maneira aos nossos pecados que por muitas vezes caímos num estado de pacífica coexistência com eles. Mas Deus nunca cessa de odiá-los ou de aborrecê-los. A gente olha para uma coisa ser pecaminosa e está normal, não tem problema não. Eu meço a minha santidade em relação à figura da outra pessoa. O que o outro está fazendo? Será que ele está fazendo mais que eu, menos que eu? Então está tudo certo. Precisamos cultivar nos nossos corações um ódio idêntico pelo pecado, não pelas pessoas. Nós não temos essa gerência. Eu vou odiar a pessoa, não. Aí nós odiamos o pecado. Primeiro tem a figura de Deus e nossa figura. A nossa figura é de sempre pecadores, que nós somos dignos do inferno. Como somos dignos do inferno, nós temos que estar sempre dispostos a perdoar. Precisamos cultivar nos nossos corações ódio idêntico pelo pecado. O ódio do pecado como pecado, não apenas como algo que nos deixa inquietos ou vencidos, mas como algo que desagrada a Deus, está na raiz de toda a verdadeira santidade. Gênesis 39, 9, Pedro. Gênesis 39, 9. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me perdoa, senão a ti, porque sua mulher, como coisa preferida, eu tamanha maldade e pecaria contra ti. José, ele está numa situação em que, se ele não tivesse relações com a sua senhora lá, ele seria prejudicado, como foi preso e tudo mais, mas ele olha e fala: eu vejo Deus. Diante de Deus eu não posso fazer isso. Diante do meu Senhor, que me resgatou da escravidão, eu sou só abaixo dele, em relação à autoridade e poder. Eu não posso fazer isso contra ele. Não posso cumprir esse tipo de pecado. Deus odeia o pecado onde quer que o encontre, esteja ele no santo ou no pecador. Deus não odeia o pecado numa pessoa e o passa por alto no outra, que é o que muitas pessoas pensam. Eu sou pastor, então eu posso pecar porque Deus ele vai passar e não vai fazer nada. Amós está mostrando exatamente isso. Lá em Gênesis e Êxodo mostra a figura de Cristo, de Deus, passando por cima das residências por causa do sangue do Cordeiro. Quando entra em Amós, ele fala assim: agora não tem desculpa, eu vou arrebentar todo mundo, eu vou matar esse povo, vou destruir tudo. 1 Pedro capítulo 1, verso 17. Esther já leu? O Carlos já leu? 1 Pedro 1, 17. Pode pular. 1 Pedro 1, 17. O outro está amarrando a própria visão. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor perante o tempo da vossa peregrinação. E ele veio falando sobre essa condição do julgamento divino de Deus, que é sem acepção de... O julgamento começa por quem? Por quem primeiro? Pelos filhos. O julgamento começa primeiro pela casa do Senhor. De fato, a Bíblia mostra claramente que Deus julga os pecados dos seus santos com maior severidade que os do mundo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Menísia? Ou não? Nossa, o povo está num fogo para ler. Eu quero ver o povo ler assim em casa. Eu quero ver essa vontade do povo falar assim: pastor, eu quero ler a Bíblia. Atos 13, 22. Atos capítulo 13, verso 22. E vindo gerar a noite, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei
Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi era especial e ele não foi punido, é isso? Lógico que foi. 2 Samuel, capítulo 12, verso 10. Está faltando um Samuel na igreja, viu? Próximo filho, Nicolas? Não, Felipe, Samuel. Felipe, Samuel, Felipe. Ah, não. Aí, a Raiane, né? A Raiane, ela... Samuel é 2 Samuel 12, 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto te desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Ué, mas por que Deus julgou ele? Ele não amava? Deus não amava Davi? Por que ele julgou ele? Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos na frente do povo lá. Pois o primeiro 40 anos, segundo 40 anos, ele estava cuidando das ovelhas lá, do sogro dele. 120 anos servindo a Deus. Na hora de entrar, de fazer o gol, Deus fala para ele assim: fala a rocha que vai minar água. O que ele faz? Ele bateu aonde? Bateu na cara de quem? O que acontece com ele? Poxa, Deus, quebra o galho. E Deus fala assim: encerra essa conversa, você não vai entrar. Acabou. Moisés, por um ato de incredulidade, foi excluído da terra de Canaã, apesar de muitos anos de serviço fiel. Jonas, pela sua desobediência, foi lançado na horrível prisão, no estômago de um peixe grande, durante 3 dias e 3 noites, para aprender a não fugir das ordens de Deus. Talvez você esteja fazendo isso, hein? Você fala assim: não, eu vou segurar a onda mais que Jonas, eu vou ficar 1 mês, 1 ano, entendeu? Na barriga do peixe. Não tem problema não, Deus espera, tá? No engano dos nossos corações, brincamos por vezes com a tentação, alimentando o pensamento de que podemos sempre confessar e mais tarde pedir perdão. Esse pensamento é terrivelmente perigoso, é verdadeiro, mas é perigoso. O juiz de Deus é imparcial, ele nunca passa por alto o nosso pecado, nunca resolve não se importar por achar que se trata de um pecado sem importância. Não, Deus odeia intensamente o pecado sempre que e onde quer que o encontre. Então, o tempo não cura todas as coisas, em especial diante de Deus. O que você fez, você paga. A contemplação frequente da santidade de Deus, o seu consequente ódio pelo pecado, é uma razão forte contra uma atitude leviana em relação ao pecado. Somos exortados a viver a nossa vida aqui na terra como estrangeiros em reverência e temor. 1 Pedro 1,17. Quem que não leu aí? Menízia, 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. De novo. Peregrinação, você não é dessa terra. Você não tem que construir nada nessa terra necessariamente. Você entende que isso é passível. A gente fez aquela brincadeira, né? Que se 11 horas a gente não voltasse, a gente tinha sido arrebatado. E se fosse? A preocupação da poça de óleo ia haver? Imagina quando a gente estiver diante do Senhor, que você pensar quanto tempo você perdeu, quanta bobeira que você se preocupou. Você vai falar assim: poxa, eu podia ter aproveitado. Em especial, quanto mais novo a pessoa, mais ela acha que tem tempo a realizar as coisas. Helena. É evidente que o amor de Deus para conosco através de Jesus Cristo deve constituir a nossa maior motivação para a santidade, mas uma motivação fortalecida pelo ódio de Deus ao pecado e seu consequente juízo do mesmo não é menos bíblica. Então você tem que desenvolver na sua vida o conceito do que é certo e o que é errado. E a partir do momento que você entender esse conceito, você tem que partir a trabalhar dentro do que é certo, não do que é errado. Embora seja verdade que Ele nos aceite unicamente através dos méritos de Cristo, o padrão divino para o nosso caráter, nossas atitudes e afetos é sempre: sede santos, porque eu sou o santo.
Devemos levar isso muito a sério se queremos realmente crescer em santidade. Se você não entender isso, você vai continuar patinando, você vai continuar achando que está tudo certo, enquanto não está tudo certo. A pior coisa que tem, já falei para vocês, e alguns de vocês, infelizmente, diante de Deus, vão constatar verdadeiramente, vão descobrir que você nunca foi conhecido de Deus. Você estava na igreja, ajudou, fez, e aí Deus olha para você, pode ser eu, pode ser você, nunca vos conheci. Vai ser amargo, não adianta amarrar. Se adiantasse amarrar, a gente fazia uma oração forte, amarrava o diabo agora, todos os seus demônios, a gente ia viver na buena, mas não é assim. No dia do juízo, haverá pessoas que vão estar diante de Deus, vai falar, Senhor, em teu nome, e aí o Senhor fala assim, eu nunca vos conheci. Se você está vivo, há a possibilidade de você se arrepender e mudar o comportamento seu. Se você continua vivendo uma vida ímpia, se você continua cuspindo dentro da lei daquilo que você já entendeu, como é que Deus vai te aprovar? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Queremos, Pai querido, pedir que o Senhor possa nos constranger do pecado, da justiça e do juízo, que cada vez mais, Pai, que nós possamos ser guiados e orientados para a glória, honra e louvor do teu nome. Ora em nome de Jesus. Amém.